Os valentões acham que ele é um fracote, um Zé Ninguém, mas ele descobre um artefato poderoso e vira o lutador mais forte para proteger a namorada. Wang é um estudante universitário chinês bem comum, com uma queda pela amiga de infância, que por acaso é a mais popular da turma, mas ele esconde o jogo há anos. Quando a Yao, sua paixão secreta, revela que também gosta dele durante um jogo de verdade ou desafio, Wang se sente o homem mais sortudo do planeta, tipo pra caramba. Mas a sorte dele vira do avesso quando outro cara, um babão da Yao, descobre tudo e logo vem pra dar uma lição no Wang. O gangster Jun manda seus capangas darem uma surra no Wang, dizendo que ele não é digno da Yao. O Wang tenta conversar na boa, mas Jun liga pra Yao por vídeo, mostrando que o cara que ela gosta está apanhando como como um covarde. Yao entra em pânico e pede pra ele parar, mas Jun só vai parar se o Wang disser que não gosta dela. Os capangas continuam batendo no Wang, que finalmente explode e diz ao Jun que um babaca como ele nunca terá moral nem pra pedir a Yao em namoro. Com isso, ele dá uma cabeçada com toda a força num dos capangas, jogando-se no rio lá embaixo. Todo mundo entra em pânico ao ver aquilo, porque o Jun só queria dar um susto, né? Ele teme que a polícia caia no cangote dele se o Wang morrer, e manda seus homens procurá-lo. Mas o Wang está lá, se afogando tranquilamente, numa paz que só ele entende. Ele continua pensando no primeiro encontro com a Yao no ensino médio, quando ela foi a única que o tratou bem, depois que ele apanhou dos valentões. Ele se lembra de ter se apaixonado por ela ali mesmo, à primeira vista, mas agora acha que não tem a menor chance. De repente, ele nota algo brilhante no leito do rio, e nada em direção. Encontra um pequeno cubo luminoso, e ao pegá-lo, o cubo entra em seu corpo do nada, teletransportando-o junto. Que coisa de outro mundo. Wang entra em pânico ao se sentir sendo jogado para lá e para cá pelo espaço e tempo. Quando abre os olhos de novo, está numa sala com paredes transparentes, bem no meio do nada cósmico. Ele surta, sem saber onde está, e uma voz dentro dele responde, chamando-o de mestre. A voz diz que ele foi teletransportado por causa de um poderzinho especial que descobriu. E antes que Wang possa entender o que isso significa, ele é teletransportado de novo, num piscar de olhos, para o céu, bem acima do rio onde estava. Ele quase infarta achando que vai cair, mas não cai. Vê Jun e seus capangas ainda procurando por ele no rio antes de ser teletransportado de novo. Desta vez, ele aterrissa na sala de aula, e a voz do cubo diz que ele foi teletransportado porque não conseguia controlar seu poder, sem controle nenhum. Enquanto Wang está em pânico, o cubo o avisa que alguém se aproxima da sala, e ele se teletransporta de volta para o apartamento antes de ser descoberto por pouco. Depois de um banho relaxante, ele recebe uma ligação da Yao, que está super chocada desde que o viu caindo no rio. Wang garante a ela que nadou para o outro lado do rio para enganar o otário do Jun. E ela diz para ele chamar a polícia, mas ele fala que está melhor agora. E do nada desliga a ligação na cara dela, mandando-a descansar. Ele então cai na cama, pensando que a Yao não acreditaria no que aconteceu hoje, mesmo que ele contasse. Ele não quer que ela seja arrastada para algo perigoso assim de qualquer jeito, então decide manter tudo em segredo, boca fechada. De repente, o cubo fala com ele de novo, sentindo que ele finalmente está calmo. Como um completo cabeça de vento, Wang fica olhando em volta, mesmo sabendo que a voz vem de dentro dele. E então o cubo o puxa para dentro de si mais uma vez, do nada. Wang se vê na estranha sala no espaço, onde o cubo lhe diz que agora ele é o mestre do cubo herádrico, também conhecido como Sistema Universo Supremo, que pode transformá-lo no Guerreiro Supremo. Que responsa! Wang não entende nada do que o cubo diz, mas acha interessante. Ele examina as paredes da sala e pergunta por que o cubo o ajudou. De repente, ele começa a voar, e o cubo diz que está apenas o ajudando a realizar seu desejo de se tornar o rei do mundo, o rei do pedaço. Wang, do nada, se vê lá no alto, acima das nuvens, num instante, no segundo seguinte, está pairando sobre o telhado de casa. Ele quase se borra de medo, achando que vai cair, mas o cubo o ajuda a pousar em segurança. Ufa! No entanto, como ele gastou a bateria teletransportando demais hoje, o cubo o informa que agora há um tempo de espera de 1 minuto antes que possa teletransportar de novo. Wang senta e pergunta ao cubo como pode dominar suas habilidades de teletransporte e escolher o local exato que quer alcançar, tipo um teletransporte ninja. O cubo lhe fala sobre sua segunda habilidade especial, que o permite sentir tudo ao redor de um jeito que seus outros sentidos não conseguem. Wang fica de cara com essa nova habilidade, e depois de apenas alguns segundos, está completamente exausto. Que poder! Ao sair do modo super sentido, ele de repente se vê de volta na sala espacial, onde o cubo lhe diz que ele está indo muito bem para um novato. Wang fica feliz em ouvir isso, mas então sente uma dor aguda no coração e imediatamente cai duro, segurando o peito. Na manhã seguinte, ele acorda de volta no quarto com o cubo do lado. Wang entra em pânico e pergunta como ele saiu, e o cubo responde que pode fazer isso em situações de emergência para parar de sugar a energia do seu hospedeiro. Que esperto! Wang acha isso muito legal e decide aprender mais sobre o cubo que lhe deu superpoderes, pesquisando na internet. No entanto, ele não encontra nada sobre o cubo herádrico ou o Sistema Universo Supremo, e nem o próprio cubo consegue responder às suas perguntas. Nem um pio.
Enquanto Wang está suspirando por não encontrar nada, ele recebe uma mensagem da Yao, convidando-o para almoçar. Ele fica morrendo de alegria ao ler, mas então se lembra do Jun e seus capangas. Wang jura que não vai deixar que o incomodem, nem a Yao, de novo, e pergunta ao Cubo se há um jeito de ficar mais forte para não passar vergonha desmaiando tão rápido depois de usar os poderes. O Cubo diz que ele pode subir de nível absorvendo energia de minerais e gemas, liberando ainda mais recursos do sistema. Wang fica super animado ao ouvir isso, mas como ele está duro como pedra, pergunta ao Cubo se pode usar as pedrinhas comuns da rua, já que também são minerais. O Cubo diz que embora todas as pedras possam dar um pouquinho de energia, se ele quiser crescer rápido, precisa alimentá-lo com gemas específicas. O Cubo começa a escanear o apartamento e fala do cristal na vitrine e do anel de diamante sintético da mãe, mas Wang corta o barato dizendo que seus pais valorizam muito aquilo. Nem pensar. No entanto, o Cubo diz que essas joias não têm energia nenhuma, e em vez delas encontrou outra gema no jardim lá embaixo que pode realmente ajudá-lo. Wang imediatamente se prepara para desenterrar o tesouro escondido e se teletransporta para fora. Que pressa! Ele pergunta de novo ao Cubo por que ele o está ajudando, e o Cubo responde que vai realizar seu desejo de se tornar o rei do mundo, o rei do pedaço. Wang retruca que não tem tais desejos, ele só quer manter a Yao segura, na paz. O Cubo diz que o mundo não é um mar de rosas como ele pensa, e que ele precisa se tornar invencível se quiser proteger a garota dele. Mas aí Wang manda ele parar de enrolar e ir direto ao ponto, dizendo a localização da gema. O Cubo manda ele usar seu super sentido, e com ele Wang consegue localizar a gema perto de uma árvore. Ele a desenterra rapidinho, e o Cubo diz para ele voltar para a sala espacial, que é sua forma original, e alimentá-lo lá, mãos à obra. Wang se teletransporta imediatamente para a sala espacial, insere a gema na parede e, de repente, energia pura começa a ser liberada das paredes. Wang sente a energia subindo em seu corpo, e o Cubo diz que, por ter usado uma gema de baixo nível, sua força aumentou em 2 pontos e a resistência em 1. Subiu de nível! O Cubo diz que se Wang usar gemas melhores, pode ficar ainda mais poderoso. No dia seguinte, Wang acorda cansado depois de toda a emoção de subir de nível ontem. Ele percebe que está atrasado para a aula e sai correndo, tipo... dormiu no ponto. Lá ele descobre que a Yao está furiosa com ele por ter desligado na cara dela mais cedo. Os amigos do Wang já mandam eles arrumarem um quarto, mas bem nessa hora, Jun e seu capanga invadem a sala de aula. Que timing! Yao está morrendo de medo agora, mas Wang garante que vai resolver a parada. O jeito dele de resolver tudo é se esconder atrás dos livros, torcendo para que o Jun e seus capangas não o encontrem. Que plano genial! Ele ainda pergunta ao Cubo se consegue dar conta dele se o bicho pegar. E o Cubo garante que o Jun e seus lacaios têm um nível de poder de apenas 5, enquanto o dele é 22. Moleza! Enquanto isso, Jun começa a procurar por Wang quando ele não responde, mas então Yao se levanta de repente, mandando-o deixá-los em paz. Jun se faz de santo e diz pra ela parar de acobertar o Wang, porque ele é um fracote que precisa de uma mulher como escudo humano. Yao manda ele tirar o nome do homem dela daquela boca suja. Mas então Wang se levanta de repente, dizendo a ela que Jun estava certo e que ele deveria se virar sozinho. Ele manda Jun sumir, mas o gangster agarra sua gola para começar uma briga. Aí sim. No entanto, o Wang o domina facilmente, dizendo que ele não será machucado se recuar agora. Jun fica chocado com a força do aperto de Wang, quando de repente, o professor chega na sala de aula e manda todo mundo voltar para seus lugares. Ufa, na hora H. Jun diz a Wang para ir à quadra de basquete da faculdade à noite se ele realmente não quiser envolver a Yao na briga deles. Wang aceita o desafio e chega à quadra no horário combinado, só para descobrir que Jun trouxe muito mais gente com ele hoje. Tipo, um time de futebol. O Cubo escaneia a quadra e descobre que Wang tem apenas 20% de chance de vencer, e ele quase infarta porque achou que o número seria bem maior. Jun ordena que seus homens fechem as portas e então diz a Wang que o perdoará se ele pedir desculpas pelo ocorrido de ontem e prometer nunca mais ver a Yao. Que cara de pau. Wang apenas zomba, dizendo que nunca esperou que um gangster de renome fosse tão covarde a ponto de precisar de um time de futebol inteiro para lutar contra um só cara. Jun fica puto porque Wang está jogando verde, mas ele também sabe que se recuar, perderá o respeito que seus lacaios têm por ele. Que enrascada. Por sorte, o melhor brigador da gangue se apresenta para dar a Wang o 1 contra 1 que ele queria. Wang pergunta ao Cubo sobre suas estatísticas e descobre que o nível de poder do cara é 10. Wang pensa que será moleza, mas ainda decide ser cauteloso ao assumir sua postura. Melhor prevenir. O careca pega uma bola de basquete e a lança com tudo no Wang, e então imediatamente desfere uma chuva de socos. No entanto, Wang desvia de tudo, e o careca logo cansa rapidinho. Que amador. Ele ainda continua indo pra cima enquanto os amigos o encorajam, mas então Wang agarra sua perna e o nocauteia com um soco certeiro no queixo. Depois que Wang o joga longe, ele se vira para Jun e o resto da gangue, que ainda estão em negação, não acreditando que seu melhor brigador perdeu.
Que vexame. Wang diz a Jun que agora é a vez dele lutar, mas Jun começa a rir, dizendo que não é nenhum bobo pra lutar sozinho contra ele. Wang percebe que terá que enfrentar todo mundo de uma vez agora, mas o sistema lhe diz que suas chances de vitória aumentaram para 30% depois de derrubar o careca. Já é alguma coisa? Enquanto os capangas de Jun começam a cercar Wang, ele percebe que só pode sobreviver lutando com unhas e dentes. Os capangas o atacam por todos os lados, mas ele continua desviando e revidando até que um deles o ataca pelas costas. Que covardia. Wang consegue desviar do primeiro ataque graças ao aviso do cubo, mas então outro cara o chuta nas costas, fazendo-o perder o equilíbrio. Isso deixa Wang realmente furioso, e ele corre para o cara que o emboscou, acertando-o com um acabador de gerações 3000, e o mandando pelos ares. Toma essa. Jun percebe que a coisa vai ser mais complicada do que ele pensava, e comanda seus homens para atacar de novo. Desta vez, Wang usa suas habilidades atléticas superiores para criar uma distância entre os atacantes e ele, e então começa a mirar neles um por um. Estratégia. No entanto, como ele é um novato na briga, é pego desprevenido de novo e leva um soco sério. Os gangsters continuam atacando-o por todos os lados, mas Wang aguenta os socos como um verdadeiro Chad, e os derruba com um golpe só, um por um. Que moral! Ele então agarra um cara pela perna e começa a girá-lo antes de jogá-lo direto no Jun, acertando o nariz dele em cheio. Quando Jun se levanta depois do impacto, Wang já acabou com todos os seus lacaios e agora o gangster está quase se mijando de medo. Que situação! No entanto, Wang também está no limite agora, mas apesar do cubo o avisar, ele continua andando em direção a Jun para terminar a briga. Jun grita para ele o deixar em paz quando, de repente, as luzes se acendem e outra gangue chega ao local. Eita! Eles começam a bater palmas ironicamente para Jun e sua gangue, dizendo que eles se juntaram para cima de um só cara e ainda assim apanharam feio. Jun se levanta e pergunta ao líder da gangue rival, Juan, o que diabos ele está fazendo ali? E ele responde que só veio para rir da cara dele. Que humilhação. E Juan começa a insultar Jun, chamando-o de novato que nem merece estar numa gangue, muito menos liderar uma. De repente, Wang se mete na conversa deles, mandando Juan sumir porque ele tem contas a acertar com Jun. Que ousadia. Ele rapidamente percebe que pisou na bola, porque Juan se ofende com a declaração dele. Ele manda seus capangas darem uma lição no Wang, e o cubo diz que não tem a menor chance de vencer essa luta, então é melhor ele dar no pé. Corre, Wang! Wang aceita o conselho e começa a correr, mas apenas para executar o próximo passo de seu plano. Assim que ele chega à área com sombras, usa seu poder para se teletransportar bem ao lado do quadro de luz, apagando tudo. Que jogada! Os gangsters ficam surpresos com as luzes se apagando de repente, e então Wang se teletransporta do nada para trás de Juan. Ele nem dá tempo de processar o que está acontecendo, já o joga no chão e ataca seus lacaios, que ainda não estão completamente adaptados à escuridão. Que rapidez! Um membro da gangue vai acender as luzes, mas quando ele faz isso, já é tarde demais, pois Wang já acabou com Juan e mais dois. Jun está borrado de medo agora. Mas antes que Wang possa ir atrás dele, as autoridades da faculdade batem na porta, porque eles não pediram permissão para usar a quadra de basquete. Que azar. Eu está com eles também porque tem certeza de que Wang está lá dentro e está apanhando dos gangsters. Lá dentro, Wang encontra Jun tentando fugir de fininho, então ele se teletransporta bem na frente dele, sem escapatória. Jun começa a bater a cabeça no chão, pedindo desculpas por ter arrumado briga com ele. E Wang vê uma chance de resolver tudo usando-o como bode expiatório. Logo, as autoridades da faculdade arrombam a porta e entram no salão, encontrando Jun fingindo que batia no Wang, como parte do plano. Que cena! Ele assume a culpa total por usar a quadra de basquete para brigar com a gangue de Juan, e diz que Wang era apenas um inocente que se viu no fogo cruzado. A faculdade pune Jun, e ele também promete a Wang nunca mais incomodá-lo ou a Yao. Final feliz por enquanto. Além disso, Wang também aprende os limites de seu poder e decide ficar ainda mais forte absorvendo mais gemas. No entanto, ele descobre que não é tão fácil assim encontrá-las. Que pena! E no fim, ele faz uma expedição às montanhas perto de casa, esperando encontrar algo lá, mas descobre que as gemas que ele quer estão dentro de pedras gigantes no meio do lago, ou a 15 metros debaixo da terra. Que frustração! Ele desiste depois de não encontrar nada rapidinho, mas então o cubo lhe fala sobre uma área oca subterrânea com uma gema poderosa escondida lá. Wang sente a gema e tenta se teletransportar para perto dela, mas não funciona porque ele está longe demais. Que azar. Então ele decide procurar um jeito de chegar à área oca e então tenta ir atrás da gema de lá. Ele encontra rapidinho a entrada para a área oca e se teletransporta para dentro, mas não há nada lá. Nada de nada. Por sorte, ele sente um vento fluindo pela caverna selada e percebe que há outra caverna ao lado. Wang encontra a localização da segunda caverna ao achar a fonte do vento e se teletransporta para lá, encontrando um verdadeiro tesouro de gemas naturais poderosas. Que sorte!
Ele fica com os olhos brilhando ao vê-las e começa a planejar trazer suas ferramentas para minerá-las, totalmente alheio a uma cobra gigante e monstruosa bem atrás dele. A cobra abre silenciosamente suas mandíbulas para engolir Wang inteiro, mas por sorte Wang se teletransporta no exato momento, escapando da morte por um triz. Ufa! A cobra confusa o segue, tentando engoli-lo de novo, mas Wang se teletransporta para perto das gemas e começa a colhê-las. Ele deixa cair uma gema na água lá embaixo e decide encontrar sua localização com seu super sentido antes de pular para localizá-la. Que desastre! Só quando ele usa seu super sentido é que ele avista a cobra gigante bem ao lado dele. Wang quase infarta e começa a andar para trás enquanto a cobra se aproxima, e então cai da beirada enquanto ela o ataca. Que susto! Ele consegue desviar do ataque da cobra graças à sua corda de segurança, e a cobra cai na água lá embaixo. Wang fica aliviado, mas então sua corda de segurança arrebenta, e ele também cai na água. Alívio que dura pouco. A cobra tenta comê-lo de novo, e embora Wang use sua pá como arma para revidar, ele não consegue evitar ser estrangulado pelo monstro gigante. Ele tenta se teletransportar, mas o cubo diz que no momento ele levará a cobra junto, não importa para onde se teletransporte, e não pode levá-la para a sala espacial porque está além de suas habilidades agora. Que enrascada! Wang ataca a cobra com sua pá para feri-la gravemente e se livrar, teletransportando-se rapidinho para a sala espacial. Ele então pede ao cubo para absorver todas as gemas que coletou imediatamente, mas o cubo o informa que agora ele pode sintetizar as gemas. Que novidade! Ele explica que, assim como na maioria dos jogos de celular, Wang pode combinar 3 gemas de baixo nível para fazer um de nível superior, que pode lhe dar mais atributos e até habilidades bônus. Wang imediatamente manda o cubo sintetizar todas, mas fica chocado e decepcionado ao saber que isso levará mais de 5 dias, que demora. O cubo recomenda que ele junte 9 das gemas e use as 2 restantes diretamente, e Wang pensa que isso o deixará forte o suficiente para vencer a cobra. Ele aceita o acordo, absorvendo as 2 pedras e aumentando muito seus atributos. Que upgrade! Ele se teletransporta de volta para a caverna, pronto para enfrentar a cobra com seus poderes novos. Graças à sua velocidade aprimorada, Wang consegue matar a cobra gigante com apenas alguns golpes, e isso é realmente decepcionante para ele. Que anticlimax! Ele supera rapidinho, no entanto, e começa a procurar a gema que deixou cair no rio. Ele a encontra logo e percebe que, embora esteja no mesmo nível das outras gemas, ela parece muito mais bonita, e ele decide usá-la para outra coisa. Que mistério! Por outro lado, Jun e Huan estão tomando uma juntos depois da derrota humilhante nas mãos de Wang. Ambos querem vingança, mas sabem que não conseguem vencer Wang, mesmo que juntem forças. Que dilema! No entanto, Huan tem uma ideia genial e diz a Jun que eles vão contratar alguém muito mais forte que eles para ajudar. Ele menciona o nome de um gangster cascudo chamado Lau, e Jun quase infarta porque não acha que Lau os ajudaria. Que medo! No entanto, Huan revela que Lau teve que sair do país antes por causa de um homem influente que é parente da Yao. E se eles jogarem as cartas certas, podem conseguir que ele dê um fim no Wang de uma vez por todas. Que reviravolta! Alheio a tudo isso, Wang leva a Yao para o primeiro encontro deles depois de começarem a namorar. Ele diz a ela que não quer que ela seja incomodada, então ele a protegerá, e Yao diz que confia nele. Que fofo! O cubo diz a Wang que essa garota está mentindo, mas ele não se importa, porque também está escondendo seu segredo dela. Eles aproveitam o encontro e depois sentam num café, onde Yao tenta jogar um jogo de adivinhação com Wang, só para perder todos os seus doces. Que divertido! Ela pensa que algo mudou e pergunta o que ele está escondendo. Então Wang lhe dá a gema refinada que encontrou no rio e a faz esquecer de todo o resto. No dia seguinte, enquanto Wang espera por Yao para irem juntos para a faculdade, ela não atende suas ligações. E agora? Ele a espera pacientemente, mas ao ouvir estranhos falando de um incidente num prédio próximo, percebe que Yao mora lá, fica com medo por ela e corre imediatamente para o apartamento, torcendo para que esteja bem. Lá, ele encontra uma multidão enorme, observando a polícia isolar a área. Wang vê a mãe de Yao, desolada, contando aos oficiais que, ao voltar do trabalho, encontrou o apartamento revirado e Yao desaparecida. Havia uma boneca ensanguentada pendurada no telhado como ameaça, e a mulher temia que a filha estivesse em sério perigo. Wang fica arrasado ao saber disso, e enquanto se pergunta quem estaria por trás, vê um Jun nervoso tentando se esgueirar da multidão. Ele o segue imediatamente e Jun surta ao vê-lo. Wang pergunta se ele sabe algo sobre o sumiço de Yao, e então acerta a parede com o cotovelo, rachando-a, para mostrar a Jun que não está de brincadeira. O aterrorizado Jun cede na hora e decide revelar tudo o que sabe a Wang. Enquanto isso, Yao está no esconderijo secreto do gangster Lau, que no momento pratica suas tacadas de golfe. No entanto, ele usa a boca de Huan para segurar a bola de golfe, como punição por tentar usá-lo.
Após terminar a prática e ferir gravemente Huan, Lau se vira para Yao, amarrada e amordaçada, dizendo que já que ela viu o que acontece quando ele está bravo, deveria cooperar. Ele então mostra a ela a foto de um homem chamado Jin, e pergunta qual a relação dela com ele. Yao diz que não sabe nada sobre o sujeito e Lau pensa que ela está mentindo, pois Jin já enfrentou uma organização inteira para protegê-la. Ele fica bravo quando Yao insiste que não conhece o homem e está quase para agredi-la quando seu mordomo o manda parar. O mordomo diz que Yao pode não saber de Jin, mas Jin sabe dela, e se ele realmente se importa, já deveria ter aparecido para resgatá-la. Lau responde que Jin vai aparecer logo, e ele contratou muitos mestres poderosos de artes marciais para derrotá-lo. No entanto, o mordomo lembra que nem sabem o quão poderoso Jin realmente é, e os mestres podem não conseguir vencê-lo. Ele acrescenta que, embora não possam fazer nada contra Jin, podem usar Yao como refém para fazê-lo se render, mas isso só funciona se ela estiver viva e bem. Se ela morrer, Jin explodirá de raiva e luto, e então ninguém poderá impedi-lo de se vingar. O mordomo diz a Lau que ele deveria poupar Yao por enquanto, e ele concorda com o conselho do sábio. Ele sai da sala, e o mordomo amordaça Yao dizendo para ela ser mais cooperativa, pois ele não conseguirá parar Lau da próxima vez, e isso não seria bom para nenhum deles. Do outro lado, Jun ainda conta a Wang histórias sobre Lau, que pertencia a uma das famílias mais influentes do país. Ninguém ousava mexer com ele, mas um dia ele encontrou seu par em Jin, que cortou 2 de seus dedos e o humilhou na frente de todos. A princípio, a família de Lau investiu todos os seus recursos para encontrar Jin e se vingar. Mas, quando não o encontraram, abandonaram Lau, que jurou vingança a todo custo. O mesmo Jin havia frustrado uma tentativa de sequestro contra Yao no ensino médio, e Huan usou esse conhecimento para tentar enganar Lau e fazê-lo cumprir suas ordens. O plano inicial era fazer Lau atacar Wang, mas ele era muito esperto e percebeu. Jun diz que sabia que lidar com Lau era perigoso, então ele desistiu antes que algo acontecesse e também porque não queria que nada de ruim acontecesse com Yao. Ele tem certeza de que Huan já foi punido e diz a Wang que não há nada que possam fazer contra alguém como Lau. Wang chama isso de pura balela e decide resgatar Yao por conta própria. Jun entra em pânico e pergunta se ele não ouviu nada do que acabou de dizer. Wang diz que não pode ter medo de ninguém, pois prometeu a Yao que a protegeria. Ele aceita que Jun espiou seus pecados passados ao dar todas as informações sobre Lau e pede para ele chamar a polícia para cuidar das formalidades depois que a missão de resgate terminar. Wang logo chega ao prédio onde Yao está sendo mantida, seguindo o sinal de energia da joia que lhe deu. Dentro do prédio, Lau pergunta ao mordomo se ele realmente acha que não conseguirão derrotar Jin, mesmo com tantos mestres marciais fortes. O mordomo não tem certeza da vitória, mas está confiante de que Jin não sairá ileso do local. De repente, um dos mestres marciais zomba do velho, dizendo que não está ali para ferir Jin, mas para matá-lo, pois tem contas antigas a acertar com ele. Lau sorri de lado com a arrogância do homem, pois é exatamente isso que ele precisa para lutar contra seu maior inimigo. Enquanto isso, Wang entra no prédio e o cubo o avisa imediatamente que inimigos muito fortes estão posicionados ali. Wang também pode senti-los e pergunta ao cubo o status das joias que estão sendo sintetizadas. O cubo responde que a síntese está quase completa e elas estarão prontas para absorção em 30 minutos. Com esse conhecimento para tranquilizá-lo, Wang entra no prédio, mas alguns mercenários contratados por Lau o avistam e decidem derrubá-lo antes que Jin chegue. Wang sobe as escadas e encontra uma porta trancada bloqueando seu caminho. Ele começa a se aquecer para arrombar a fechadura quando, de repente, um homem enorme e marombado se aproxima e diz que ele não deveria se incomodar, pois a fechadura tem um feitiço protetor especial. O cubo rapidamente analisa a força do homem e diz a Wang que seu nível de poder é 52, enquanto o dele é 50. Wang percebe que não conseguirá vencer um lutador mais poderoso e experiente, mas ainda age como se não soubesse. Ele exige que o homem lhe dê a chave porque sua namorada está lá em cima, e o marombado apenas ri, dizendo para ele não ser tão apressado. Ele diz que tem ordens para matar qualquer um que tente subir. Mas quando Wang continua repetindo suas falas como um papagaio, ele o manda segui-lo. Enquanto isso, no último andar, Yao está sentada tensa em um quarto escuro. Lau entra na sala com um sorriso ameaçador e diz que ela deve estar entediada sozinha. Então, ele arranjou um programa de TV especial para ela. Ele liga a TV, que mostra um clipe ao vivo de Wang enfrentando um marombado. E Yao entra em pânico, temendo que seu namorado seja morto diante dela. Lá embaixo, o marombado diz a Wang que agora eles têm espaço suficiente para se mover e pede para ele mostrar o que sabe. Ele começa a luta com um soco lento em Wang, que desvia e acerta um chute no rosto dele. Wang decide não usar teletransporte tão cedo, pois precisará dele mais tarde. Ele continua bloqueando os ataques do marombado enquanto tenta acertá-lo. Mas então o sujeito agarra seu braço e o joga no chão. Wang evita ser pisoteado, mas o marombado lança outra rodada de ataques impiedosos contra ele. Ele elogia Wang, dizendo que é forte, mesmo sendo apenas um amador, e então acerta um golpe sólido em seu estômago, dizendo que ele ainda não pode vencer um lutador experiente da arena clandestina.
Wang percebe que precisa usar mais o cérebro do que os punhos para vencer, e rapidamente elabora um plano. Enquanto o brigão avança, ele bloqueia os ataques e então usa o próprio impulso dele contra ele para acertar um chute poderoso. Wang então o provoca, e o marombado avança furioso, esmagando o concreto com seus socos poderosos. Ele diz a Wang que ele bate como um... Mas então Wang de repente diz: "Defende essa, seu noob", enquanto invoca um martelo de seu espaço dimensional e acerta o marombado na cabeça. O grandalhão é nocauteado com apenas um golpe, derrubando a chave do portão. Wang se orgulha de seu golpezinho sujo e usa a chave para passar pelo portão. Ele corre escada acima para chegar a Yao rapidamente, mas então o cubo o alerta sobre um ataque iminente. Graças a isso, Wang evita uma faca jogada contra ele, mas então um homem aparece por trás e o derruba com um chute. Wang de alguma forma se agarra às escadas e o atirador de facas vem dizer que ele é muito fraco e alguém como ele não poderia ter derrotado o boxeador deles no primeiro andar. Ele aponta a faca para Wang, mas então vê algum potencial nele, então decide não matá-lo imediatamente. Ele o manda encontrá-lo lá em cima e vai embora, e Wang o persegue furiosamente. No entanto, o homem não está mais lá, e o cubo informa a Wang que seu nível de poder era 75. Wang fica chocado porque o sujeito nem parecia tão forte e ele o persegue, jurando que o derrubará. Ele chega a outra sala vazia, onde o assassino está à espreita. Ele continua observando Wang atentamente e então, de repente, lança um ataque surpresa. Wang desvia de alguma forma, mas o assassino continua o empurrando com seus ataques rápidos de faca. De repente, ele joga a faca em Wang e erra, mas então usa suas habilidades sobrenaturais para chamar a faca de volta para si. Wang desvia disso também e acerta alguns chutes nele, surpreendendo o assassino. Wang boceja, fingindo que ele nem é um oponente interessante e isso irrita o assassino. Ele de repente desaparece da sala, escondendo-se nas sombras novamente. Ele tem certeza de que Wang não pode vencê-lo, porque desde jovem foi treinado para ser um assassino em condições escuras e perigosas. Por causa disso, ele literalmente se transformou em um morcego e pode localizar seu alvo apenas pelo som. Ele pensa que Wang não pode fazer nada se não puder vê-lo chegando, sem saber que ele também tem uma super sensibilidade. O assassino se esgueira por trás para atacá-lo apenas para levar um tapão na cara, porque Wang o viu chegando. Frustrado, ele decide usar sua velocidade a seu favor, mas isso não é difícil para Wang prever. E ele invoca um taco de beisebol para acertar um home run nas duas bolas do assassino de uma vez, derrotando-o. Wang então chega ao próximo andar, onde encontra um velho esperando por ele. O velho começa uma cutscene impossível de pular, elogiando Wang por ter chegado até ali. Mas Wang não espera ele terminar e balança o taco com toda a força contra ele. No entanto, o velho bloqueia o taco, o puxa para um golpe e o joga no chão. Mas, vendo que Wang ainda está consciente, o velho decide aumentar o nível. Nesse momento, o cubo diz a Wang que falta apenas 1 minuto para a síntese da joia ser concluída. E Wang está confiante de que pode aguentar por um... De repente, o velho o coloca numa gravata e Wang tira uma adaga de seu inventário para atacá-lo. O velho o impede, mas Wang teletransporta a adaga para a outra mão, ferindo-o e saindo da gravata. Ele então soca o velho, mas a única coisa que se machuca é seu punho. O velho flexiona os músculos dizendo a Wang que ele não tem poder para lutar contra ele. Ele então abre um buraco no chão com um soco e lança um ataque implacável contra Wang. Wang é derrubado repetidamente e não importa o que faça, não consegue ferir seu inimigo. Wang diz que, aconteça o que acontecer, ele salvará Yao, mas o velho quebra seu braço enquanto o chama de ingênuo. No entanto, enquanto Wang está caído no chão, o cubo o informa que as joias foram fundidas e absorvidas, aumentando muito seus atributos. Wang sente a energia pulsando dentro dele e se levanta, dizendo ao velho que o aquecimento acabou, e agora eles podem lutar de verdade. O velho fica impressionado com ele e avança. Mas desta vez, o Wang está muito mais rápido e forte, ele lança socos rápidos no velho, que não consegue desviar, mas assim que está prestes a finalizar, sente sua pele rachando enquanto a energia sai. Wang entra em pânico, perguntando o que está acontecendo, e o cubo diz que o sistema está fazendo seu corpo expelir as toxinas após ele subir de nível. Wang diz ao cubo que não era a hora certa, mas vendo isso como sua chance, o velho decide atacá-lo novamente. Mas agora, Wang está em outra liga, e ele defende o ataque fácil antes de acertar um soco potente. O velhote não acredita que está perdendo feio, e então Wang o soca na cara, esmagando-o contra a parede. Com o soco seguinte, ele derrota o velhote de vez e segue para o próximo andar. Yao e Lao assistiram a todas as lutas, e enquanto Yao está aliviada, Lao está furioso, porque 3 dos seus lutadores perderam para um Zé Ninguém. O mordomo pede para ele se acalmar, pois os próximos lutadores são profissionais de verdade, e vão dar um jeito no Wang. Lao se recusa a acreditar, mas o mordomo diz que a garota da Associação de Artes Marciais veio com uma pulseira restritiva no pulso,
E se ela atirar, será um perigo para todos, então eles devem sair do prédio imediatamente. Enquanto isso, Wang sente todo o dano que levou na luta com o velhote. Mas apesar da dor e do cansaço, ele segue em frente. O cubo diz que ele não está estável emocionalmente e pede para ele se acalmar para lutar no seu auge. Mas Wang diz que não consegue se acalmar com a Yao em perigo. Ele logo chega ao último andar, e ao abrir a porta, encontra 2 artistas marciais esperando por ele como seus próximos oponentes. A garota Qi dá as boas-vindas a Wang, e antes que ele processe o que rola, ela saca um termômetro infravermelho especial e corre para ele. O Wang, confuso, deixa ela apontar o aparelho para o coração, e ele mostra 0 para suas habilidades sobrenaturais, que se surpreende ao ver que Wang não é um super-humano, mesmo derrotando oponentes fortes, e seu parceiro Stone também termina de analisá-lo. Ele diz que Wang não é um cultivador, pois não tem energia interna nem treinamento em artes marciais. Stone diz que ele deve usar uma técnica especial, tipo refino corporal, que só aumenta a força física, e Kui fica radiante ao ouvir isso. Ela começa a se exibir pro Wang, achando que vai ficar mais forte absorvendo o poder dele, mas ele nem entende o que esses dois estão falando. Que então de repente lembra que a mamãe a criou melhor que isso, então ela para a comemoração e se apresenta ao Wang. O tonto até aperta a mão dela sem desconfiar de nada, e então Ki de repente o soca na cara depois de perguntar como ele está. Wang fica puto por ter sido enganado e acerta um gancho na Ki. Mas, pra azar dele, ela é masoquista e adora isso. Ela absorve a energia do soco do Wang e começa a corar, porque a energia interna dele é pura e bruta como uma gema recém-extraída, e ele percebe que ela é uma tremenda pervertida. Ele solta a mão dela, mas Ki quer mais e de repente começa a socá-lo. Os socos dela não machucam o Wang o suficiente, mas ele fica puto e tenta pará-la. Então ela o chuta com toda a força e pede para ele levar a sério. Enquanto Ki caminha até Wang, seu parceiro Stone diz a ele que não tem chance contra a garota, então é melhor ele dizer umas últimas palavras fodas e morrer. No instante seguinte, Ki chuta o Wang com toda a força, jogando-o contra um pilar. Wang começa a sentir tontura depois de tanto dano, então decide parar de se segurar e mostrar a Kiwi que ele acredita na verdadeira igualdade de gênero. Ele a soca com toda a força, mas infelizmente Kiwi começa a gostar ainda mais. Ela começa a atacar Wang ainda mais ferozmente, pedindo para ele ser mais bruto. Wang obedece e começa a espancá-la, mas Kiwi continua dizendo, mais forte papai, e Stone fica preocupado com o estado mental dela. Kiwi ataca Wang de novo e de repente a energia sombria escondida dentro dela vem à tona. No entanto, antes que ela possa usar essa energia para lutar, Stone a impede, dizendo que ela não deve usar seu poder, mas Ki não planeja ouvi-lo. Ela continua andando em direção a Wang enquanto suas mãos viram garras. Declara que vai absorver o poder de Wang para ficar mais forte, para que ela e Stone possam se libertar da organização deles. Ela fica selvagem com isso e ataca Wang, rasgando a pele dele com suas garras afiadas. Enquanto Wang recupera o equilíbrio após o primeiro ataque, Ki pula nele por trás e lambe o sangue dele. Ele consegue empurrá-la e então invoca um bastão de metal para lutar contra ela. Mas Ki ficou mais forte depois de beber o sangue dele e o empurra contra a parede atrás. Wang percebe que está em desvantagem agora e decide focar totalmente na luta. Mas assim que ele se levanta, Ki avança nele de novo, quase cortando a garganta dele com suas garras afiadas. Wang espera ela avançar de novo para contra-atacar, mas ela desvia do chute e pula nele por cima, liberando sua energia oculta de novo. Wang de alguma forma desvia do ataque e tenta acertá-la com o bastão, mas Ki está muito mais rápida agora. Ela desvia fácil do ataque e se move por trás dele para sugar seu sangue e seu poder. Enquanto Wang a afasta, Ki começa a perder o controle. Sua energia sombria toma a forma de um lobo ao redor do corpo, e Stone percebe que ela está entrando em território perigoso agora. Ele joga um alfinete no ponto de pressão dela para nocauteá-la, e Wang fica chocado, pois acabou de ver algo além dos seus pensamentos mais loucos. Enquanto ele continua encarando os oponentes, Stone corre até Ki, usando a agulha para picar outros pontos de pressão e impedir que o excesso de energia dela machuque o corpo. Wang pensa que vai perder com certeza se tiver que lutar contra Ki e Stone, então decide usar essa chance para escapar. No entanto, Stone o nota saindo de fininho e manda uma rajada de vento na direção dele, empurrando-o de volta. Wang fica surpreso porque não viu o que o atingiu, mas Stone também não está no melhor estado de espírito, pois Ki acabou de subir de nível e precisa de cuidados médicos urgentes. Ele decide terminar a luta rápido e joga uma lâmina de vento, mas o cubo o alerta sobre a direção, e Wang consegue desviar. Stone fica chocado que Wang conseguiu desviar do ataque invisível, e ele fica mais atento à luta quando, de repente, Kiwi começa a gemer de dor. Stone abandona a luta na hora, vai estabilizar a parceira e então diz a Wang para seguir em frente e salvar a garota dele. Wang se surpreende com essa mudança repentina e pergunta a Stone se ele admite a derrota, avisando que é melhor ele não lançar um ataque sorrateiro pelas costas depois. Stone fica puto com isso, pois não pode lutar com Ki nessa condição, mas também não pode admitir a derrota, porque aí a organização dele não o poupará.
Wang percebe isso também e decide usar a situação para encurralar Stone, para que ele não volte atrás. Ele diz que já que Stone não quer admitir a derrota, a luta deles ainda não acabou. Percebendo que não consegue convencer Wang a ir embora tão fácil, Stone decide sacar a moeda de 1 milhão, símbolo da sua organização, e fazer um juramento de sangue nela para não atacar Wang pelas costas. Ele diz que um juramento de sangue é a maior promessa que um cultivador pode fazer, e então declara que virará pó se quebrar a trégua com Wang. Wang grava a cena toda no celular e então recebe a moeda de Stone, dizendo que confia num homem de tamanha integridade. Ele então decide esfregar a derrota na cara do Stone, dizendo para ele se comportar da próxima vez, e o artista marcial de alguma forma mantém a calma diante desse babaca imaturo o provocando. Wang foge com isso e Stone contata o terceiro membro do grupo, dizendo que precisam voltar para a base imediatamente porque Ki não está bem. A mulher pede detalhes, mas então alguém a ataca por trás, nocauteando-a antes que ela possa terminar a frase. Por outro lado, Mushen, o último assassino contratado por Lao, decide entrar na batalha ao perceber que todos os outros foram derrotados. Lao surta ao ouvir isso e confirma com seu mordomo. O mordomo diz que todos os outros perderam e que eles devem sair do prédio agora. Lao começa a ter um ataque de pânico, achando que foi Jin quem derrotou todos os assassinos, mas Mushin não se importa mais com isso. Para ele, Wang é um oponente mais interessante que Jin, e Lao pergunta o motivo. O mordomo informa que Stone fez uma trégua com Wang, e Lao surta ao ouvir isso. Ele diz a Mushin que triplicará o pagamento se ele cuidar de Wang primeiro, mas o orgulhoso Mushin não gosta quando tentam comprar seus serviços com dinheiro. Seu boneco manda um golpe voador em Lao, mas, por sorte, o mordomo o impede e diz ao riquinho babaca que as coisas já saíram do controle deles. Enquanto isso, Wang continua a busca por Yao, arrombando portas e entrando em andares altos para encontrá-la. Ele lembra que o cubo detectou 7 inimigos no prédio, então só 2 devem ter sobrado agora. Ele está paranoico em encontrá-los despreparado e até o som de ratos correndo é o suficiente para assustá-lo. O cubo diz que um dos oponentes sumiu de repente e só um sobrou agora, e então de repente ele sente alguém o observando. Wang se vira chocado e encontra Mushin e seu boneco Shan o observando de um ponto alto. O cubo diz a Wang que o nível de combate combinado deles é 7, e ele não consegue acreditar, porque Mushin e seu boneco parecem cheios de uma aura sombria. O cubo avisa Wang que há um dispositivo muito avançado dentro do boneco, mas fora isso não há nada de especial neles. No entanto, Mushin diz a Wang para não subestimá-lo só porque ele parece fraco. Ele libera seu poder e então manda Wang voando com um chute giratório. Enquanto Wang tenta processar o que acabou de acontecer, Mushin caminha até ele, transformando sua energia espiritual em um talismã. Ele diz que são opostos exatos, pois enquanto Wang só confia na força bruta, ele só tem suas técnicas. Enquanto Mushan se gaba de suas habilidades, Wang encontra umas garrafas de cerveja vazias por perto e as arremessa nele. Mushin as corta com um talismã e, usando isso como sua chance, Wang avança nele. No entanto, Mushin desvia do ataque e acerta um chute nele de novo. Wang mantém seu ataque implacável, mas Mushin é mais habilidoso e consegue empurrá-lo para trás facilmente. No entanto, Wang levanta poeira nos olhos dele, cegando-o temporariamente, e então o ataca com golpes rápidos. Mushin de alguma forma sobrevive à saraivada de ataques enquanto uma pequena garrafa brilhante cai da sua camisa. Wang não lhe dá tempo para respirar e Mushin tenta fazer parkour dentro do prédio para fugir, mas até isso é inútil. Wang o mantém ocupado com socos e chutes e quebra o frasco de colírio que Mushin estava tentando usar. No entanto, depois de alguns segundos na defensiva, Mushin recupera o ritmo e cola um talismã no peito de Wang antes de socá-lo para longe. É a vez dele de ir para a ofensiva agora, e ele soca Wang através de uma parede e então manda seu boneco atrás dele. Wang fica surpreso com o boneco que se move rápido como um flash, e então o bombardeia com balas de energia espiritual. Wang leva alguns golpes da metralhadora espiritual, mas rapidamente consegue aparar as balas. Ele então avança direto no boneco e o soca com toda a força, mas enquanto a atenção total de Wang estava no boneco, Mushin já havia chegado por trás dele. Mushin pula em Wang para dar um soco Superman com força total, mas Wang está pronto para isso também. Ambos trocam golpes, e depois que a poeira baixa, Wang cospe sangue da boca num ângulo de 360 graus. Mushin ri, confiante de que venceu, mas então ele percebe que Wang agarrou o cabelo dele. Mushin entra em pânico e começa a gritar enquanto tenta soltar o cabelo, ao qual ele dedica 2 horas todo dia, mas é a vez de Wang agir como um pervertido agora. Mushin tenta dar um tapa, mas só as mãos dele se machucam, e então Wang cospe na mão dele antes de dar uma surra nele. No entanto, sua confiança logo some ao perceber que Mushin era tão forte quanto um humano normal, e seu soco de força total devia ter mandado ele pro beleléu. Mas Mushin ainda está vivo, apesar dos ferimentos graves e de uma careca na cabeça. E ele se levanta enquanto um talismã em seu corpo se estilhaça.
Wang fica atordoado ao ver isso, e Mushin diz que não vai ser derrotado com apenas um soco. Ele decide liberar toda a sua força, com o cabelo ficando branco e uma aura sombria saindo do seu corpo. Wang nem tem tempo de processar o que está acontecendo, pois Mushin avança nele em alta velocidade e o ataca com seus movimentos. Ele também coloca alguns talismãs no corpo de Wang e quase o joga para fora do prédio antes de pegar seu boneco e bombardeá-lo com as balas espirituais de novo. Wang de alguma forma desvia de todas as balas e então pega o boneco, mas Mushin o enreda com a linha e o balança pelo prédio antes de jogá-lo contra uma parede. Wang tenta se levantar para lutar, mas Mushin ativa seu talismã que deixa a mão dele pesada demais para levantar e então o ataca com um talismã especial. Mushin está confiante de que venceu desta vez, mas enquanto as chamas diminuem, ele fica chocado ao ver que Wang bloqueou o ataque com um mapá. Mushin decide ir com tudo e manda seu boneco para um ataque desastroso, mas Wang está pronto para isso desta vez. Ele canaliza toda a sua energia para o corpo e então usa a habilidade de teletransporte na hora certa para acertar o boneco com a pá, destruindo-o. Mushin não consegue acreditar no que vê, mas então Wang agarra a linha que ele usava para controlar o boneco. Mushin pensa que pode vencer porque Wang está sendo contido pelos talismãs que aumentam seu peso, mas ele não poderia estar mais enganado. Wang o puxa para si e então começa a jogar Paddle Ball com ele. Ele então acerta Mushin com toda a sua força, fazendo a linha espiritual que os prendia se romper, e Mushin bate na parede tão forte que volta à sua forma normal e perde a consciência. Os talismãs na mão de Wang somem quando a luta acaba, e então ele tenta cambalear até Yao, mas isso se mostra muito difícil e ele quase perde a consciência. No entanto, ele de repente ouve um bip vindo do boneco, e então Mushin salta do prédio usando um talismã para flutuar no ar. Ele diz a Wang que não importa que ele tenha vencido porque ele vai morrer no final de qualquer jeito. Ele ativa a bomba dentro do boneco, mandando Wang morrer. Mas absolutamente nada acontece porque Wang colocou o boneco na sala espacial. Mushin entra em pânico enquanto tenta detonar a bomba de novo e de novo, mas então Wang salta do prédio, montado num carrinho de mão. Wang pula em direção a ele para terminar as coisas, mas Mushin joga alguns talismãs explosivos nele. Wang é jogado pelas explosões e mal se agarra a um guindaste para salvar a vida. E então Mushin usa seus talismãs para controlar os destroços caindo. Ele atinge Wang com eles e então manda mais talismãs bomba para detoná-lo, mas Wang usa a explosão para impulsioná-lo em direção a Mushin em velocidade total. Mushin contra-ataca desativando seu controle sobre as pedras e fazendo-as cair em Wang, e então o atinge com outra rodada de explosões, causando sérios danos a ele. Wang sente que está desmaiando, mas então ele sonha com Yao e tem uma explosão repentina de energia. Ele transforma seus punhos em chamas numa arma e começa a espancar Mushin enquanto ambos caem no chão. Eles atingem o chão com força suficiente para deixar uma cratera, mas, por sorte, o cubo puxa Wang para dentro da sala espacial para que ele não morra com a queda. Ele é então ejetado da sala na hora, queimado e sangrando. Ele continua murmurando o nome de Yao em seu sono quando a chuva inesperada de repente o acorda. Ele imediatamente começa a procurar por Yao, mas antes dela, ele encontra uma pilha de roupas de Mushin no chão, enquanto ele sumiu completamente. Wang não se importa com ele e volta pro prédio para encontrar Yao. Ele primeiro encontra o gangster de 5ª categoria Huan, que envolveu Lau no assunto, chorando e choramingando no canto. Wang pergunta furiosamente sobre Yao, e ele aponta para uma sala próxima para salvar a própria vida. Wang fica aliviado ao ver que Yao não está machucada, mas quando ele a desamarra, ela diz que há uma bomba debaixo da cadeira dela que vai explodir se ela se levantar. Ela pede para ele se salvar primeiro, mas Wang diz que já sobreviveu a bombas maiores hoje. Ele puxa a bomba de debaixo da cadeira, mas então, de repente, Lau tranca a porta com os dois lá dentro. Ele diz que Mushin encantou esta sala para que ninguém possa se teletransportar para fora, e ri enquanto espera Wang e Yao serem explodidos. Wang recebe a confirmação do cubo de que não pode se teletransportar, mas o cubo também lhe diz a ordem em que ele deve cortar os fios da bomba para que ela não exploda imediatamente. Wang corta os fios e então joga a bomba na sala espacial, pensando que estarão seguros agora. Yao o abraça com lágrimas nos olhos e Wang a assegura de que ela está segura agora. No entanto, quando a contagem regressiva da bomba chega a 0 dentro da sala espacial, Wang de repente fica em branco, incapaz de mover o corpo. Yao entra em pânico enquanto tenta obter uma resposta dele, mas Wang leva um tempo para perceber que a bomba também detonou a poderosa gema dentro do boneco e isso criou um buraco na sala espacial. Ele está terrivelmente ferido agora, mas Lau está frustrado porque a bomba dele não funcionou. Ele decide resolver as coisas por conta própria e entra na sala para atirar em Yao. Mas antes que possa acabar com ela, o mordomo diz que o tal Jin está aqui e que eles devem fugir. Lau e seu mordomo correm enquanto Jin aterrissa no telhado, usando seus poderes para simplesmente atravessar o concreto.
Enquanto isso, a Yao inconsciente cai em cima de Wang, que se levanta pensando se há tempo suficiente para levá-la a um hospital. De repente, Jin entra na sala dizendo que hospitais não podem salvá-la, mas ele pode. Teletransporta Yao para longe de Wang e então sai do prédio. Wang pede para ele parar, porque prometeu proteger Yao, mas Jin diz que ele nem consegue se proteger agora. Ele então pula da janela, e enquanto Wang cambaleia até a janela, gritando o nome de Yao, ele vê um vislumbre da expansão de domínio de Jin. Jin diz que ele não sabe nada sobre Yao ou o mundo super-humano, mas ele sim, e vai terminar o que começou. Wang está completamente devastado depois de perder Yao, e ele vai observar os pais dela em luto de uma distância segura. Ele amaldiçoa sua fraqueza por não conseguir salvar sua garota, e agora não tem a menor ideia de por onde começar a procurá-la. Enquanto ele se afoga em autoaversão e incerteza, um carro para trás dele e uma mulher sai, chamando seu nome. Ela pede para Wang ir com ela, e quando ele não responde, ela diz que sabe onde Lao está. Wang imediatamente se vira para ela, perguntando onde está aquele desgraçado, e a mulher diz para ele ir com ela se quiser conversar. Ela o leva a um café próximo e começa a beber café enquanto Wang a encara friamente. Ele pergunta onde está Lao, e a mulher responde que tem algumas perguntas para ele antes de responder a dele. Ela pergunta como ele acha que super-humanos, cultivadores e outras pessoas além do reino humano se mantêm escondidos da sociedade humana. Wang responde que eles devem ser bons em se disfarçar, mas a mulher zomba da resposta ingênua dele, dizendo que há pessoas dedicadas que cuidam da bagunça que os super-humanos fazem. Wang não está interessado nisso, mas a mulher diz para ele pelo menos fingir que se importa porque ela é quem o protegeu até agora, ou ele não estaria vivo. Wang toma um gole do café e sorri de lado, perguntando se os três atrás da mesa, prontos para atirar a qualquer momento, também fazem parte da proteção dela. Os três ficam chocados ao perceber que foram descobertos, e a mulher também se espanta. Ela tenta pegar a arma, e ao mesmo tempo seus três capangas também se preparam para apontar as armas para Wang. Contudo, ele mantém a calma e diz que, se não começarem uma briga, podem continuar a conversa em paz. A mulher leva as palavras a sério e manda os capangas recuarem, enquanto Wang usa seu super sentido para ler o nome e o cargo dela no cartão. Ele descobre que a mulher se chama Mu e trabalha como líder da força-tarefa do Departamento de Gerenciamento de Super-Humanos. Wang diz que acredita que ela o tem protegido das sombras, mas quer saber qual é o propósito dela. Mu, confiante, responde que já que ela o está ajudando, ele deveria apenas retribuir o favor de alguma forma. Wang pergunta se ela quer que ele vire um mercenário para o departamento, como os capangas dela, mas logo acrescenta que todos eles são tão fracos que estão abaixo do rank C, então ele não deveria ser misturado com perdedores como eles. Um dos homens diz a Mu que Wang é, no mínimo, um super-humano rank B, o que está acima do salário deles, mas ela não se importa. Ela diz a Wang que se ele quer informações sobre Lao, precisa fazer 3 missões para ela. Wang responde que fará apenas uma missão e que também precisa de informações sobre Jin. Mu concorda sem barganhar, chocando Wang. Enquanto ele recebe os detalhes do trabalho, Mu diz que levará apenas um dia e que há um pagamento decente pelos serviços dele. Contudo, Wang pergunta como pode confiar nela, e Mu se ofende com isso. Ela diz a Wang que tiveram uma boa conversa agora, e isso deveria ser prova suficiente de que ela está do lado dele. Ela sai do café com isso, e Wang se pergunta se realmente pode confiar nela. No entanto, ele sabe que ela é sua única pista para conseguir qualquer informação sobre Yao, e planeja usá-la para entrar no departamento de gerenciamento de super-humanos e obter o que quer. Enquanto isso, Mu está no carro, parada no trânsito, quando o motorista pergunta por que ela fez um acordo com um homem perigoso como Wang, pois isso não é política da empresa. Mu responde que grandes lucros vêm com grandes riscos. Ela é ambiciosa demais para ficar presa no cargo, e afirma que Wang é seu bilhete para ser promovida aos escalões superiores do departamento. Ela acredita que ele tem um grande potencial, e eles só precisam usá-lo para conseguir o que querem. No entanto, ela não sabe que Wang colocou seu cubo em cima do carro dela, e ele está ouvindo tudo o que ela diz. Ele nem está chateado por Mu tentar manipulá-lo, pois pensa que ela é uma biscate gananciosa, e é fácil controlar pessoas assim. Enquanto isso, o motorista pergunta a Mu se ela realmente vai dar a localização de Lao a Wang, e ela diz que vai dar apenas informações de nível D, porque ele é um idiota que não vai perceber que foi enganado. Wang fica furioso ao ouvir isso e decide mostrar a Mu quem é o verdadeiro tolo mais tarde. No dia seguinte, Wang vai a um local indicado por Mu para sua avaliação antes de poder ir a qualquer missão. Ele encontra uma mansão luxuosa no meio da floresta, onde muitos outros lutadores chegaram para serem avaliados. Wang se pergunta qual é a deles quando um homem pega um microfone e começa a avaliação. Ele diz que todos estão reunidos ali para serem selecionados como guarda-costas para o cliente deles. Declara que guarda-costas precisam ser atentos, responsivos e fortes para cumprir seus deveres plenamente, então serão testados nesses critérios. Ele abre uma porta que leva todos os participantes a um cassino interno. Todos recebem 5 fichas e o anfitrião diz que estão livres para jogar o que quiserem com elas. Para se qualificar para a próxima rodada, precisam juntar 10 fichas.
mas brigar ou roubar é proibido. Os participantes logo decidem jogar cartas, achando que as máquinas seriam manipuladas, mas perdem nos jogos de cartas também. Um sujeito começa a dar uma palestra a Wang do nada, mas ele não está interessado em conselhos não solicitados, então segue para encontrar um jogo para si. Ele encontra uma mulher jogando o clássico jogo de encontrar a moeda sob os copos e decide tentar a sorte, mas o sujeito aleatório de antes o segue. Ele diz a Wang que é rude fugir quando alguém tenta ser amigo, mas Wang já percebeu que o homem só estava tentando enganá-lo. O homem se sente encurralado quando seus truques não funcionam, então desafia Wang para um jogo. Wang aceita o desafio de bom grado e aposta todas as suas fichas, e o homem faz o mesmo. O mestre do jogo coloca a moeda sob um dos copos e começa a embaralhá-los como um louco. O golpista aposta no copo da esquerda, mas Wang usa seu super sentido para descobrir que a mulher está escondendo a moeda na mão direita. Ele manda ela mostrar a mão direita, mas a mulher é bem habilidosa e rapidamente coloca a moeda na mão esquerda antes de fazer isso. Wang a pressiona para mostrar as duas mãos, e a mulher diz que ele estava certo e que ela tinha a moeda o tempo todo. Ela declara que ele ganhou e dobrou suas fichas, mas os outros competidores não conseguem entender o que está acontecendo. O golpista pensa que a mestre do jogo tinha duas moedas e que ela colocou uma dentro de um copo e depois abriu uma porta secreta para fazê-la cair dentro da mesa. Ele começa a inspecionar a mesa para encontrar o compartimento secreto, mas a mulher diz que a mesa não é manipulada e que ela só tinha uma moeda o tempo todo. Ela diz que ele perdeu as fichas, e enquanto Wang se afasta com um sorriso presunçoso e sua recompensa, o golpista fica furioso. Depois de algumas horas e mais algumas rodadas de testes, 5 participantes são selecionados para a missão, e obviamente Wang é um deles. Assim que todos os guarda-costas estão em seus lugares, o gerente os parabeniza por passarem no teste e chama o cliente deles, o Sr. Paul, um sujeito gordinho com dentes de coelho que entra na sala com confiança. Ele diz a todos que deveriam se sentir honrados por terem conquistado a chance de serem seus guarda-costas para a festa desta noite. Ele os manda fazerem bem o trabalho, pois se ele ficar impressionado com os esforços deles, aumentará a recompensa. Com isso, ele manda o gerente cuidar do resto e sai lentamente da sala, todo pomposo. O gerente então diz a todos que Pio já transferiu o adiantamento de 3 milhões de yuans para as contas bancárias deles, e que uma vez concluída a missão, ele dará o restante do pagamento. Wang pula da cadeira ao ouvir isso e pede ao gerente para confirmar o valor do adiantamento novamente. O gerente repete que são 3 milhões de yuans e que sua agente Mu já recebeu. Wang percebe que foi enganado pior do que podia imaginar, pois Mu disse que ele ganharia apenas 50 mil por este trabalho. Ele a xinga por isso, mas o gerente o ignora completamente e diz a todos para se prepararem, pois a festa começa em cerca de 6 horas. Logo depois, todos os guarda-costas são levados ao seu destino, enquanto os assistentes compartilham informações com eles. A garota que dirige Wang diz que o principal objetivo do chefe é participar de um leilão que será realizado na festa, e ele quer pôr as mãos em uma máscara de aparência antiga. Wang continua lendo o arquivo enquanto ela fala, e então, de repente, ele vê algo que chama sua atenção. Ele mostra à mulher uma foto de um estranho cubo de cristal e ela diz que se chama Essência de Obsidiana, e é um dos destaques do leilão. Esse nome lembra Wang que, quando ele estava prestes a perder a consciência por causa da explosão no passado, o cubo sussurrou o nome Obsidiana para ele. Ele tem certeza de que este cubo de cristal é a obsidiana a que o cubo se referia. E agora ele está mais interessado no leilão do que nunca. De repente, Wang sente uma dor aguda na cabeça, mas diz aos assistentes que não é nada. Ele começa a fingir que lê o arquivo novamente, enquanto pensa que, embora tenha sido enganado por Mu, há muitas coisas de que ele precisa desesperadamente nesta festa. Logo, o carro chega ao seu destino e Wang, junto com os outros guarda-costas, entra em uma mansão enorme. Eles encontram alguns ricaços bebendo e conversando, mas o lugar parece terrivelmente sombrio e escuro para uma festa. De repente, as luzes se acendem e o anfitrião da festa diz a todos que é hora de começar a diversão. Ele não perde tempo e começa imediatamente com o primeiro evento, chamando-o de um jogozinho divertido. Ele aperta um botão e o chão se abre de repente, revelando um crocodilo gigantesco lá embaixo. Alguns convidados surtam ao ver isso, mas o anfitrião diz que não há necessidade de se preocupar, pois a segurança deles é sua prioridade máxima. Ele vai até a abertura no chão e fica bem em cima dela, dizendo a todos que aquilo é um vidro à prova de balas, e mesmo que o crocodilo pudesse pular tão alto, não conseguiria alcançá-los. Os convidados ficam aliviados, mas um jovem arrogante diz ao anfitrião que ele está apressando o ritmo da festa e deveria ter começado com algo menor. O anfitrião diz que esta festa vai ser mais bombada do que qualquer uma que o Didi já deu, então eles não vão se segurar de jeito nenhum. Ele então explica as regras do jogo a todos. Aponta para o sino dourado no pescoço do crocodilo, dizendo que eles têm que pegá-lo para vencer. Contudo, eles só podem usar armas brancas para isso, e a menos que um participante pegue o sino, ele ou ela não pode sair da jaula. Wang entra em pânico ao ouvir isso, e percebe que não está ali como guarda-costas, mas como um gladiador para entreter uns playboys ricos.
No entanto, o anfitrião tem uma recompensa generosa na forma de 1 tonelada de barras de ouro para quem vencer o primeiro jogo. Um sujeito gosta da recompensa e se voluntaria para ir primeiro, armado apenas com uma lança e um escudo. Ele caminha em silêncio em direção ao crocodilo e então, no último momento, começa a gritar como um idiota e avança contra ele. O crocodilo o vê e reage instantaneamente, mordendo-o e devorando-o vivo. Enquanto o sujeito grita em agonia, os ricaços zombam dele por ser tão confiante quando era tão fraco. No entanto, Wang sabe que o homem não era fraco de jeito nenhum, e que há algo errado com o crocodilo. O anfitrião confirma, dizendo que este crocodilo não é um animal comum, mas uma criatura geneticamente modificada que eles criaram em seu laboratório. Ele se gaba de sua maior velocidade e força, e então aumenta a recompensa para atrair o resto dos participantes. Ninguém se atreve a se voluntariar desta vez, mas então o Playboy, rico, manda seu guarda-costas ir e fazer isso. O guarda-costas obedece às ordens sem questionar e entra na jaula do crocodilo, carregando o máximo de lanças que consegue. Wang suspira com isso, perguntando-se por que as pessoas aqui são tão estúpidas e gananciosas que nem conseguem ver que ninguém pode vencer o crocodilo. Outro dos guarda-costas pergunta se ele não leu o contrato antes de assiná-lo, porque ele claramente afirmava que se ninguém se voluntariasse, alguém seria escolhido aleatoriamente para participar do jogo. Wang surta ao ouvir isso e chama de injusto, mas então o sujeito pergunta se ele acha que um trabalho seguro lhe renderia 3 milhões de yuans por apenas um dia. Ouvir isso faz o coração de Wang afundar, pois ele está recebendo apenas 50 mil yuans, mas então, de repente, ele nota alguém parado na sacada. O homem parece terrivelmente forte e hostil sem motivo, e os colegas de Wang dizem para ele parar de encarar, pois o homem é do Comitê Rudra, que garante a ordem em festas como esta. Wang faz o que lhe é dito e se vira para olhar a cena na jaula, onde o guarda-costas do Playboy rico esfaqueou o crocodilo com várias lanças. Ele usa sua velocidade e a vantagem da altura para avançar, saindo rapidamente do alcance do crocodilo e atacando-o novamente. No entanto, Wang percebe que o crocodilo não sofreu nenhum dano real, e não importa o quão confiante o homem esteja, ele vai perder. Nesse exato momento, o homem na jaula pula no crocodilo por cima, mirando para dar um golpe final, mas o crocodilo simplesmente o afasta com a cauda, transformando-o em pasta de carne com um único golpe. Todos os convidados estremecem de horror ao ver isso, e o Playboy rico de repente tenta se misturar ao fundo. O anfitrião, no entanto, está encantado com o resultado, e ele aumenta ainda mais a recompensa antes de pedir por mais voluntários. De repente, a garota da equipe de Wang sussurra algo no ouvido de Pyong, e ele declara que se alguém conseguir derrotar o crocodilo, ele dobrará a recompensa do anfitrião, tirando do próprio bolso. Muitos lutadores ficam empolgados com isso e um deles pede permissão ao mestre para lutar, o mestre permite, mas aí o cara com o cabelo estilo Jojobunda de Wang também se apresenta. Vendo 2 voluntários, o anfitrião declara que só o último de pé enfrentará o crocodilo. Wang se pergunta que diabos é aquilo, e a garota explica que os 2 lutarão até a morte e só o sobrevivente poderá encarar o bicho. Wang chama isso de jogo idiota, pois nem o vencedor terá força para encarar o crocodilo depois da luta. Mas outros dizem que ele subestima o colega Veneno Dourado. Enquanto os 2 sobem no teto de vidro, o chefe do segundo cara promete-lhe promoção e férias se ele vencer. Ele fica tão feliz ao ouvir isso que se vira, e nesse exato momento, Veneno Dourado morde seu ombro e suga toda a sua força vital, usando-a para aumentar sua própria força temporariamente. O homem cai no chão como um bagaço e o anfitrião permite que Veneno Dourado lute contra o crocodilo em seguida. Veneno Dourado entra na jaula com confiança, sem pegar nenhuma arma. O anfitrião pergunta se ele ficará bem de mãos vazias, e ele responde que, como o crocodilo está desarmado, não seria justo se ele tivesse ajuda extra. Ele caminha calmamente até a fera, e os mais espertos sentem algo estranho. Só Wang percebe Veneno Dourado esfregando os dedos e liberando um pó dourado fino no ar. Ele também não entende o motivo e apenas observa enquanto o Veneno Dourado espera o crocodilo fazer o primeiro movimento. A fera avança mirando matá-lo num golpe, mas Veneno Dourado apenas pula sobre ela e senta em sua cabeça. Ele então se inclina e beija suavemente a cabeça do crocodilo, e todos ficam confusos com o que ele está fazendo. O crocodilo se acalma, mas então Veneno Dourado salta, e ao mesmo tempo a cabeça gigante do crocodilo é arremessada. Sangue espirra por todo lado e o sino dourado cai bem ao lado dos pés de Veneno Dourado. Todos ficam sem palavras com isso, e Wang percebe que Veneno Dourado é tão rápido quanto lutadores de nível B, e suas técnicas são bem misteriosas. Enquanto isso, Veneno Dourado pega o sino e sai confiante, entregando-o ao anfitrião, que está decepcionado por o crocodilo ter sido morto tão fácil, mas o elogia por ser o primeiro campeão da noite. O anfitrião pergunta se ele quer a recompensa agora, mas ele responde que quer que seja entregue secretamente depois, pois prefere manter a discrição.
Pyong fica radiante que um dos seus venceu o primeiro jogo e faz um brinde a ele. Os outros ricaços não ficam muito satisfeitos, e o babaca pergunta ao anfitrião se é só isso que ele tem. O anfitrião responde que a diversão está apenas começando e que vem mais por aí. Enquanto isso, o cadáver do crocodilo é limpo da jaula e os preparativos para trazer uma nova fera começam. O babaca diz que veteranos como ele já viram de tudo, mas o anfitrião diz que ele está enganado. Quando a próxima fera começa a emergir, Wang sente um arrepio na espinha. Ele percebe que é algo perigoso e antinatural, e o anfitrião começa a descrevê-la imediatamente. Ele declara que sua empresa combinou a natureza selvagem dos gatos com a força dos ursos para criar um caçador supremo. A fera surge com isso, e o anfitrião a apresenta orgulhosamente como Tao Wu, a obra-prima da empresa. Os convidados piram ao ver o monstro e até Wang se pergunta que maluco pensou em criar uma fera assim. O anfitrião declara orgulhosamente que Tao Wu é mais forte que qualquer criatura, e sua qualidade mais notável é ser cruel demais, adorando despedaçar qualquer ser vivo que se aproxime. Nesse instante, a fera começa a devorar os caras que a tiraram da prisão, e o anfitrião pede voluntários para enfrentá-la. Todos ficam em silêncio, mas Wang se sente inquieto, pois seus instintos dizem que há alguém ali que será mais problemático que a própria fera. Ele sente que alguém planeja criar o caos ali, e ninguém mais percebeu, só ele. Logo, um convidado envia um de seus lutadores para enfrentar a fera. Ao entrar na jaula e sacar a espada, a fera salta, ignorando-o e atacando o vidro à prova de balas. Isso gera pânico entre os convidados, que temem que a fera quebre o vidro e os mate. Eles começam a fugir da sala, e o anfitrião tenta tranquilizá-los de que tudo está sob controle. Ele diz que o vidro é resistente e o monstro não conseguirá quebrá-lo, mas se zica na hora, pois os ataques implacáveis do monstro criam uma rachadura. Enquanto isso, o ego do lutador fica ferido por não receber atenção, então ele ataca por trás. No entanto, o monstro é rápido demais para ele, e aparece imediatamente atrás, matando-o com um golpe rápido. Em seguida, pega a espada e começa a atacar o teto de vidro, ampliando a rachadura a cada golpe. O anfitrião entra em pânico, se perguntando o que diabos está acontecendo, e chama seus guardas para reforçar a segurança. Enquanto isso, Wang percebe que tudo isso foi armado pelo tal veneno dourado. Ninguém mais o notou, mas Wang usou seu super sentido no momento em que ele espalhou o pó dourado na jaula. Inicialmente, Wang pensou que Veneno Dourado usou o pó para lidar com o crocodilo, mas agora percebeu que era para ajudar o monstro a se libertar. De repente, o monstro quebra o vidro, e o salão é jogado no caos. A alçapão se fecha sob seus pés, e o anfitrião em pânico ordena que seus homens deem um jeito no monstro. No entanto, eles fogem porque o que ele paga não vale a pena, e então o monstro salta sobre ele. Por sorte, o cara da bandana pula para salvá-lo e chuta o monstro para longe. O anfitrião agradece ao homem chamado Muirong e foge para um local seguro. Ele pede permissão para que seus guardas levem armas de fogo para o prédio para lidar com o monstro. Mas Muirong recusa, dizendo que isso só piorará as coisas. Os convidados restantes no prédio começam a se borrar de medo, mas Wang pensa que é uma boa chance de mirar no jovem babaca, pois ele está ligado a Lau de alguma forma. Ele começa a andar em sua direção, mas então outros lutadores da Organização de Manutenção da Ordem chegam e um deles o para. Ele diz que os Guardiões da Ordem cuidarão do monstro e pede a todos que permaneçam em seus lugares calmamente. Wang simplesmente se afasta depois de ouvir isso, fingindo que concorda com eles. Enquanto isso, um homem vendado, estilo um soco só, esmaga o crânio do monstro, matando-o sem dificuldade. E seu parceiro diz aos convidados que o problema foi resolvido, e eles podem aproveitar o resto da festa sem preocupações. Wang fica surpreso com o resultado, pois pensou que o instigador teria planejado as coisas com mais cuidado. De repente, ele nota que alguém de sua equipe está faltando, e percebe que soltar o monstro foi só uma distração, e o plano real é outro. A pessoa desaparecida é a garota da espada, que embosca uma equipe de seguranças em patrulha. Ela então se esgueira pela mansão, usando um dispositivo especial para desativar eletrônicos e câmeras de segurança, movendo-se pelos corredores sem ser detectada. Os guardas na sala de controle notam os vídeos de segurança distorcidos, mas não podem fazer nada, pois a garota já desceu ao andar mais baixo do prédio. Ela coloca uma luva de silicone com impressões digitais de outra pessoa e a usa para acessar uma sala ultra secreta no fim de um túnel. Infelizmente para ela, o líder dos seguranças havia antecipado a invasão e estava pronto para enfrentá-la. A garota saca a espada imediatamente enquanto mais guardas se juntam ao líder, e ninguém percebe que Wang também chegou ao local. A garota começa a enfrentar o líder dos seguranças, que é um dos guardiões da ordem, mais forte e habilidoso que ela. Ele bloqueia todos os ataques e então corta o boné dela para se exibir. Nesse instante, um guarda se aproxima por trás com a arma. Ela o nota e antes que ele possa atirar, chuta a arma de suas mãos. Em seguida, o derruba com um chute e o arremessa contra outro guarda que tentava atirar nela. Ela derruba os dois, mas esquece do líder, que esperava por essa chance. Ele avança na garota, perguntando se ninguém a ensinou a nunca dar as costas ao inimigo. Contudo, não a alcança, pois Wang
Wang agarra sua mão e o para no ar. Ele diz ao guarda que é falta de educação atacar por trás, mas a garota, que é feminista, diz a Wang que não precisava da ajuda dele. Ela pergunta o que diabos ele está fazendo ali, e ele responde que estava procurando o banheiro, mas se perdeu. O guarda se irrita com a conversa e tenta atacar Wang com a mão livre, mas Wang facilmente a agarra e quebra, nocauteando-o. Ele zomba do perdedor nível C por se fazer de importante, e a garota age surpresa. Ela aponta a lâmina para Wang, perguntando se ele é amigo ou inimigo, e ele simplesmente diz que é o guarda-costas dela. Ele percebeu que Pyong é só uma isca e a garota é sua verdadeira empregadora. Ele também sabe que ela está em uma missão para entrar numa instalação secreta neste prédio, e a garota pergunta como ele sabe disso. Wang diz que, antes, viu Pyong na frente dela quando o monstro escapou da jaula. Ele diz que não faz sentido o chefe ficar na cara do perigo quando contratou o guarda-costas para protegê-lo, e isso o fez perceber que não era ele quem precisava de proteção. A garota diz que é inútil agora, pois os guardas já devem ter alertado os pacificadores, e eles chegarão em 2 minutos. Wang pensa que é tempo suficiente para completar a missão dela, e ele entra no cofre do tesouro. A garota o segue relutantemente, mas não há nada no cofre. Ela diz que o anfitrião pode ter escondido o tesouro onde nunca o alcançarão, mas Wang diz que pode resolver. Ele promete achar o tesouro para ela, mas só se ela contar o plano para sair viva dali. Nesse instante, ele percebe o perigo e imediatamente tira a garota da porta, bem quando os guardas lá fora começam a atirar. 3 dos pacificadores estão com eles, e a mamãe diz a Wang e a garota para saírem antes que se machuquem. Ela decide jogar uma granada de luz para cegá-los por precaução, mas Wang antecipa e tira um taco de beisebol de sua sala espacial para rebater a granada de volta nela. Enquanto os guardas estão cegos, ele tenta fugir com sua cliente, mas os pacificadores os encurralam novamente. Enquanto a mamãe do chicote mantém a garota Mumu ocupada, Wang tem que lidar com um soco só, vendado, e o outro cara. Baldi o joga contra a parede, parando-o por um momento, e então se aproxima de Mumu por trás. Ela nem tem tempo de se virar quando o Baldi a soca e a joga contra a parede. A mamãe se aproxima dizendo que a missão dela acabou, mas Wang a provoca, chamando de injusto 3 lutadores nível B estarem atacando eles. A mamãe do chicote não se importa e decide acabar com ele, mas então Wang joga uma granada no chão, assustando-a. Ela cobre o rosto instintivamente, mas quando nada acontece, percebe que a granada era falsa. No entanto, esse curto período foi suficiente para Wang e Mumu escaparem dos pacificadores, com um portão de segurança se fechando atrás deles. Os dois chegam a um depósito onde recuperam o fôlego, e Wang diz que precisam descobrir um jeito de vencê-los rápido. Ele pergunta a Mumu se ela está bem depois daquele golpe de balde, e ela diz que sim. Ela pergunta a Wang se ele já teria escapado dessa situação se estivesse sozinho, e ele nega, dizendo que precisa desesperadamente de informações sobre um homem chamado Lau, e que correrá qualquer risco por isso. Muma fica curiosa, mas Wang não tem tempo para contar sua história. Ele diz que os pacificadores os encontrarão logo, e em vez de deixar isso acontecer, ele planeja enfrentá-los de frente. Ele sai e intercepta os 3 pacificadores, que ficam surpresos por Mumu não estar com ele. Wang casualmente diz que a garota fraca só o atrasaria, e que ele luta melhor sozinho. A mamãe manda o Zé Ninguém da equipe dela descobrir onde a garota está, e ele obedece na hora. Enquanto ele foge, a mamãe diz a Wang para se render. Mas de repente, o teto acima dela é cortado e Mumu salta dali, pegando-a de surpresa. Ela começa a empurrar a mulher com ataques impiedosos, e quando o Baldi tenta atacá-la por trás, o Wang o nocauteia com um soco só. A mulher se distrai ao ver o colega ser nocauteado, e aproveitando a chance, Mumu a derruba também. Wang então diz a Mumu que eles devem correr antes que o reforço chegue. Ele a leva para a sala do tesouro e quebra a parede para que possam entrar. Mumu fica surpresa com a força dele, mas também curiosa porque ele não a usou antes. Ele nem se dá ao trabalho de responder, enquanto eles começam a vasculhar a sala do tesouro em busca do que querem. Mumu logo encontra um pergaminho antigo que procurava e o reivindica. Mas Wang não se importa com pergaminhos e livros, pois só ouve audiolivros. Nesse instante, ele encontra o cubo de obsidiana que queria e o pega. Depois disso, Mumu o leva ao andar abaixo da sala do tesouro, que abriga um laboratório secreto de engenharia genética. Ela diz a Wang que podem usar os canos de drenagem para escapar do prédio, mas se recusa a dizer como sabe disso. Enquanto isso, os 2 pacificadores se levantam quando o terceiro cara retorna. Enquanto ele os ajuda, o chefe deles chega, decepcionado com os 3. No entanto, ele ainda precisa que terminem a missão e os ordena a comer umas misteriosas pílulas azuis. Por outro lado, Wang e Mumu pegam o elevador para o andar abaixo deles. Ele pergunta por que ela não vai direto para o andar de baixo, mas Mumu responde que tem um trabalho ali e diz que ele pode ir se quiser. No entanto, Wang diz a ela que é o guarda-costas dela por hoje, e fará seu trabalho, já que está sendo pago. Nesse instante, eles chegam ao próximo andar, e Mumu diz a Wang para sair da frente enquanto ela se posiciona para lutar.
Lá fora, alguns guardas armados estão prontos para deter os intrusos, e assim que a porta do elevador se abre, eles começam a atirar. Por sorte, Mumu havia antecipado isso e rapidamente se livra deles. Wang fica impressionado, mas Mumu diz que não tem tempo a perder. Ela mostra a ele um mapa do andar em que estão, apontando para o próximo destino, que fica no meio. Ela diz que assim que terminar o trabalho ali, eles seguirão para o leste para encontrar os elevadores e chegar aos esgotos por eles. Wang concorda com o plano, mas quase corre na direção errada porque é um idiota que não sabe ler mapas. Enfim, ele segue Mumu no caminho certo e logo, eles encontram um rastro de sangue no chão. Wang tem um mau pressentimento, mas Mumu vai direto para a porta e usa sua luva com impressões digitais especiais para destrancá-la. Wang diz que eles realmente não deveriam estar perdendo tempo num lugar tão perigoso, mas ela responde que isso é uma parte importante da missão dela. Ao abrir a porta, Wang e Mumu se veem numa instalação de contenção do Instituto de Pesquisa Biogenética que o anfitrião comanda. Está cheio de todo tipo de monstros, e Wang mais uma vez diz a Mumu que eles deveriam estar fugindo em vez de estarem ali. Ela simplesmente o cala, dizendo que ele pode fazer o trabalho de guarda-costas ou ir embora, mas ela vai até o fim dessa história. Eles começam a andar pela sala e Wang pergunta que diabos de lugar é aquele. Mumu diz que o Instituto de Pesquisa Biogenética trabalha modificando criaturas vivas para criar as armas biológicas mais fortes. Ela diz que as pessoas do Instituto gostam de brincar de Deus sem entender o risco de suas ações, e tudo porque não confiam o suficiente na humanidade. Ela então destranca a porta à frente, dizendo a Wang que o verdadeiro mal vive ali. A porta os leva à parte mais interna do laboratório, onde uma cientista estuda diferentes criaturas híbridas em cápsulas gigantes de vidro. A cientista cumprimenta Mumu, dizendo que o professor a esperava e que ela finalmente chegou. Wang fica surpreso com a calma da mulher, mas ela pede que esperem enquanto busca o professor. O velho cumprimenta Mumu, como se já a conhecesse, e pergunta sobre o companheiro dela. Mumu manda ele parar de enrolar e pergunta onde está o remédio de terapia genética que ele prometeu. Ele ri dizendo que dará o remédio se ela lhe der o tesouro que pegou do cofre. Wang fica confuso, e o professor explica que ele e Mumu fizeram um acordo para se ajudar. Mumu diz ao professor que lhe dará o tesouro, mas antes ele precisa provar que o remédio dele realmente funciona. O velho diz a ela que os guardiões da ordem, que parecem fortes, não eram especiais há pouco tempo. E foi a pesquisa dele que os ajudou a ir além de seus limites. O professor diz que alcançou 95% de sucesso infundindo DNA de diferentes organismos, mas o anfitrião o forçou a parar a pesquisa porque queria criar armas biológicas para os militares. O velho não está satisfeito, pois acha que experimentos humanos são o auge da biotecnologia. Wang se irrita ao ouvir que o velho faz experimentos humanos, mas não é como se ele se importasse de verdade. Ele diz que estava aperfeiçoando apenas 5% de encontrar um jeito de fazer os humanos se tornarem mais. Diz que isso não só os tornaria muito mais fortes, mas também seria a chave para descobrir a cura de todas as doenças conhecidas. O professor declara orgulhosamente que muitos cientistas pesquisam o tema, mas ninguém está no nível dele. Mumu não aguenta mais a tagarelice e o prende contra a cápsula, perguntando onde está o remédio que pode salvar o avô dela. O professor diz que não tem o remédio agora, mas se ela lhe der o tesouro, ele pode conseguir financiamento para continuar seus experimentos humanos. Ele promete que com mais alguns experimentos poderá criar um remédio para qualquer doença, mas Mumu não vai mais ouvi-lo. Ela de repente começa a oscar o velho, chamando-o de fraude pervertida que brinca com a vida humana. Ela o chama de inútil porque, apesar de fazer coisas tão horríveis, ele ainda não consegue criar algo bom. Ela levanta a espada para acabar com ele, mas a assistente aponta uma arma para ela, pedindo para parar. Mumu recua um passo, mas quando a mulher declara que a pesquisa deles é a maior coisa do mundo e uma imbecil como ela não entenderá, ela a espanca também. Ela começa a insultar os dois como se não estivesse prestes a fazer um acordo com eles, e pede a Wang para ajudá-la a destruir o laboratório. No entanto, ele de repente começa a se sentir estranho enquanto o cubo age, e antes que possa avisar Mumu, é teleportado para dentro da sala espacial. Mumu fica surpresa ao vê-lo sumir, mas decide seguir em frente sozinha. O professor implora para ela não destruir o laboratório, afinal, são anos de pesquisa. E a Mumu, sem dó, manda ele morrer junto com tudo. Enquanto isso, Wang se vê na sala espacial e o cubo finalmente consegue falar com ele de novo, depois de absorver a energia do cubo de obsidiana. Wang fica super feliz em ouvir a voz do cubo e percebe que a sala espacial aumentou de tamanho. O cubo avisa que ele agora pode se teleportar até 2 vezes por minuto, e o alcance também aumentou para 30 metros. Ele consegue até carregar coisas 2 vezes mais pesadas que ele ao se teleportar, e o alcance do seu super sentido também melhorou bastante. O cubo então revela que ele tem uma nova habilidade, a concessão divina, que permite dar o aumento de poder das gemas para outros, não só para ele. Com isso, o cubo começa a teleportá-lo para fora e Wang mal consegue se equilibrar. Por outro lado, Mumu liberta as criaturas da sala de armazenamento fora do laboratório, e ao mesmo tempo, os 3 guardiões da ordem chegam lá, procurando por ela. De repente, os monstros morcegos os atacam, e todo mundo entra em pânico no começo.
No entanto, por causa do poder das pílulas estranhas que tomaram antes, o Normie consegue usar fogo e incinera os morcegos. A Mommy está bem paranoica e em guarda com tudo, enquanto o Balde parece ter perdido a cabeça em troca de mais poder. O Normie manda todo mundo seguir ele, dizendo que pode acabar com qualquer monstro com seus novos poderes. Mas, bem nessa hora, um monstro pula nele por cima. Ele nem tem tempo de se defender contra o híbrido de lagarto e cachorro que o mata rapidinho. Os guardas atiram no monstro, mas as balas simplesmente ricocheteiam na pele grossa dele. Ele pula nas paredes e depois imobiliza os guardas, tentando mordê-los também, mas aí a Mommy o prende com um chicote. Ela puxa o monstro para si e então o Balde o atinge com toda a sua força, abrindo um buraco nele. Enquanto isso, Mumu chega a um beco sem saída e enquanto se pergunta se errou o mapa, alguém de repente a ataca por trás. Por sorte, ela bloqueia o ataque graças aos seus reflexos rápidos e descobre que são os dois guardiões da Ordem. Ela percebe que eles levaram um pouco de dano na luta contra os monstros e os provoca, dizendo que achou que eles teriam mais dificuldade. A Mommy do chicote fica irritada ao ouvir isso e imediatamente lança seu ataque. Mumu bloqueia todos os golpes e se aproxima para contra-atacar, mas a mulher saca uma faca e a enfrenta de igual para igual. Enquanto as duas trocam golpes sem realmente causar dano, a mulher do chicote de repente consegue prender o braço da Mumu e usa uma corrente elétrica para paralisá-la temporariamente. Ao sinal dela, Balde avança contra Mumu e a atinge com um soco de força total. Ela de alguma forma sobrevive ao golpe do One Punch Man de Camelô, e então a Mommy do chicote a joga no chão. Balde se aproxima da Mumu, pronto para acabar com ela, mas ela tenta se levantar porque seu trabalho ali ainda não terminou. A mulher diz a ela que não importa a motivação, não há nada que ela possa fazer agora. No entanto, ela agradece a Mumu por ter lidado com o professor, porque ele os fez sofrer muito. Ele os acolheu quando eram jovens e os transformou em cobaias. Mumu diz que o passado horrível deles não justifica as maldades, mas a Mommy do chicote não se importa e decide acabar com ela rapidinho. Ela dá ordens ao Balde para matar Mumu, mas de repente o tempo congela por uma fração de segundo enquanto Wang retorna à Terra. Só a energia dele se teleportando de volta é tão grande que o Balde é arremessado longe, e a Mommy do chicote fica boquiaberta sem saber o que aquilo significa. Enquanto o Wang desce lentamente, com energia saindo do corpo, ele percebe que voltou na hora certa. Mukumo fica feliz em vê-lo, mas logo começa a bater nele por tê-la deixado sozinha antes. Bem nessa hora, Wang percebe alguns monstros vindo na direção deles, e ele diz à mulher para olhar para trás. Ao se virar, ela encontra dois cães-lagarto vindo em sua direção e entra em pânico. Enquanto isso, Wang apenas agarra o braço da Mumu, e então se despede da garota do chicote com um sayonara, enquanto os teletransporta para longe. Ela surta ao ver isso, e então os dois monstros a atacam juntos. Enquanto isso, Wang e Mumu chegam aos esgotos, onde ela pergunta como ele fez aquilo. Ele apenas chama de segredo de estado, e então diz a Mumu que eles devem escapar agora. Ela concorda e diz que vai dar a ele um bônus especial assim que chegarem em segurança ao lugar dela. Mas bem nessa hora, o chefe dos Guardiões da Ordem chega lá, dizendo a eles que não vão sair daquele lugar. Wang fica preocupado porque nem sentiu o homem chegando, e então o cubo aumenta suas preocupações, dizendo que o nível de poder dele é realmente alto. Acontece que a Mumu conhece o homem, chamado Laika, e ela pergunta como ele pode estar ali. Laika responde que sabe que ela pensa que ele deveria estar em uma missão de assassinato no exterior, mas isso é porque ele a alimentou com a informação errada. Ele diz que há 2 meses, quando descobriu que as informações da organização dele estavam sendo roubadas, ficou super animado, pensando que ia enfrentar alguém realmente habilidoso, mas agora está decepcionado por ter que lutar contra 2 crianças. Ele então começa a se mover em direção a Wang, e a velocidade dele faz parecer que está quase se teleportando entre cada passo. Mumu está congelada de medo, mesmo com a espada em punho, enquanto Wang encara Laika, cuja leitura de poder continua aumentando rapidamente. Laika diz que, embora Wang e Mumu não valham o tempo dele agora, eles podem crescer com o treinamento adequado. Ele afirma que são melhores que os idiotas que acabaram de vencer e oferece recrutá-los. Ele lentamente estende a mão para Mumu, que está aterrorizada demais para se mover. Mas então Wang agarra a mão dele, tirando Mumu do seu estado de torpor. Laika pergunta com raiva o que diabos ele quer, e Wang o ataca sem qualquer aviso. Ele o empurra para trás por causa da velocidade, mas quando a manga de Laika é rasgada, ele descobre que sua faca nem sequer penetrou a pele dele, que virou ferro. Laika então transforma a mão em um machado e começa a balançá-lo em Wang, que só consegue desviar. Enquanto Wang é empurrado para uma posição desconfortável, Laika decide dar o golpe final. Mas Mumu aproveita a chance e tenta cortar as costas dele. No entanto, Laika consegue virar o cotovelo na direção oposta e bloqueia o ataque dela com facilidade. Ele rapidamente ajeita o cotovelo e então chuta Wang para longe antes de ir em direção a Mumu.
No entanto, Wang se teletransporta atrás dele bem nessa hora e o chuta no rosto. Leica fica surpreso com o ataque, mas retoma o controle em uma fração de segundo, agarrando a perna de Wang e o girando rapidamente antes de esmagá-lo na parede. Ele então transforma o braço em um espinho para perfurá-lo, mas Mumu joga uma faca nele para distraí-lo. Ela rapidamente se move para trás dele, depois disso para lançar um ataque rápido, mas Leica prevê o movimento dela e desvia. Bem nessa hora, Wang se levanta e usa sua habilidade de teletransporte para sobrecarregar Leica com ataques imprevisíveis. Ele consegue ferir o rosto dele e Leica imediatamente recua, percebendo que subestimou as crianças. Mumu pergunta a Wang se eles podem vencer se lutarem juntos, e ele diz a ela que se tentarem fugir, talvez consigam sobreviver de alguma forma. Ele então pede ao cubo para usar sua nova habilidade, a Concessão Divina, para colocar a energia das gemas na faca. O cubo avisa que apenas 25% da energia da pedra será transferida para a faca, e as chances de falha também são altas. Além disso, Wang não poderá usar suas habilidades enquanto o cubo estiver encantando a faca, mas ele decide manter seu plano. Bem nessa hora, Leica avança em direção a Wang ao vê-lo distraído e o atinge com um soco devastador. Wang é levado aos joelhos e perde a faca, mas ele a teletransporta para dentro da sala espacial para mantê-la segura. Mumu vem para cobri-lo e ataca Leica, que simplesmente afasta a espada dela. De repente, Wang diz a ela para se abaixar e então tenta chutar Leica com toda a sua força, mas é inútil, pois Leica agarra a perna dele e o joga no chão. Mumu o ataca por trás, mas ele a impede e a chuta no estômago antes de jogá-la na água. Ele então se vira para Wang, que ainda está lutando para se levantar, e o chuta para longe. Leica pergunta a Wang porque ele não consegue usar suas técnicas especiais agora, já que eram a única coisa boa nele. Por outro lado, Mumu está preocupada com Wang, mas ele avista um lixo flutuando no esgoto e diz a ela para ir embora. Ela tenta argumentar, mas ele diz a ela para apenas fazer o que ele mandou. Ele então, de repente, chuta o saco de lixo em direção a Leica, que o bloqueia facilmente, mas então Mumu também chuta um pouco de água suja na direção dele. Leica diz a eles para pararem com as brincadeiras de criança, porque não vão funcionar, e então Wang joga uma pequena pedra nele. Leica a pega facilmente, mas a pedra acaba sendo uma bomba que explode na mão dele. Aproveitando essa chance, Mumu e Wang fogem, mas o único dano que Leica sofreu da bomba foi perder a camisa. Ele rapidamente os alcança e enquanto tenta agarrar Mumu, Wang se move para trás para atacá-lo. Mais uma vez, Leica o pega e o joga no chão, e quando Mumu o ataca por trás, ele agarra na espada dela com as próprias mãos. Ele começa a estrangulá-la e então a joga contra a parede. E enquanto Mumu perde a consciência, Wang se levanta para continuar a luta. Ele ataca Leica, que facilmente agarra o punho dele e então o soca com toda a sua força, fazendo-o tossir sangue. Mesmo quando Wang cai de joelhos, ele não desiste e soca os gominhos de pedra de Leica, o que o irrita de verdade. Ele joga Wang contra a parede de novo e começa a caminhar em sua direção ameaçadoramente para torturá-lo. Wang pergunta ao cubo quanto tempo falta para a faca ser encantada com a energia da gema, e descobre que levará mais de 1 minuto para completar o processo. Ele pensa que talvez não aguente tanto tempo, e o cubo concorda, dizendo que ele sofreu múltiplas fraturas e perdeu muito sangue, e precisa de tratamento imediato. Bem nessa hora, Leica o alcança e o agarra pela garganta. Ele transforma a mão em ferro enquanto aperta o pescoço de Wang, perguntando por que ele está se esforçando tanto. Ele o zomba, perguntando se quer dinheiro, a Mumu, ou se só quer farmar uns pontos de aura para ser herói. Leica então transforma a outra mão em um machado e pergunta a Wang de qual parte do corpo ele sentirá menos falta, porque ele vai cortá-la. Wang começa a perder a consciência e o último pensamento que tem antes de desmaiar é sobre sua namorada, Yao. O corpo dele amolece com isso, e ele tosse muito sangue, o que agrada Leica. No entanto, enquanto Leica estava muito focado em atormentar Wang, Mumu havia se esgueirado silenciosamente por trás dele, e ela enfia a espada no peito dele, causando um dano fatal. Leica solta Wang, que volta a si, e pergunta a ela por que ela está ali quando deveria ter fugido. Mumu corre em direção a ele, dizendo que não podia deixá-lo para trás, mas então o cubo o informa que o corpo de Leica ainda está funcionando normalmente, mesmo depois de ser esfaqueado. Wang percebe que Leica não está realmente ferido, e ele avisa Mumu bem a tempo, permitindo que ela desvie dos ataques sorrateiros do velho. Enquanto Leica a ataca, Mumu bloqueia tudo rapidamente e se afasta dele, mas então ele dispara uma explosão de energia da palma da mão, derrubando-a. Wang está preocupado com ela, mas Leica diz a ele que a garota foi uma tola em desafiar um guardião da ordem como ele, que foi fortalecido graças à tecnologia e medicina avançadas. Ele então puxa a espada do peito, dizendo a Mumu que, embora ela tenha falhado, sua tentativa é digna de elogio e é por isso que ele vai matá-la usando a própria espada dela. Bem nessa hora, o cubo avisa a Wang que a faca foi encantada, virando uma arma de grau raro com dano elemental de gelo. Wang fica super animado ao ouvir isso e se levanta, pensando que pode virar o jogo com sua arma poderosa.
No entanto, ao invocar a faca, o cubo avisa que o processo de encantamento falhou, e a faca vai explodir em 15 segundos. Wang entra em pânico enquanto o cubo diz a ele para descartar a faca e ficar longe dela. Mas então ele tem uma ideia de como usá-la. Ele avança em direção a Leica para esfaqueá-lo, mas o velho para a faca com a mão. Ele fica bravo porque Wang ainda não aprendeu a lição e o soca sem se conter, mandando-o pelos ares. Mumu imediatamente corre para verificar o Wang ferido, enquanto Leica continua resmungando sobre como os dois são estúpidos. Ele puxa a faca da mão, mas naquele exato momento a faca explode, liberando uma quantidade absurda de gelo que congela tudo ao redor. Ao ver Leica preso no gelo, Wang fica satisfeito e pensa que eles venceram. Mas aí o gelo começa a rachar e soltar vapor. O cubo avisa a Wang que o nível de poder de Leica já passou dos 500 e está aumentando ainda mais. Wang percebe que eles estão ferrados se Leica sair da prisão de gelo e imediatamente manda Mumu correr. Enquanto fogem, o esgoto começa a desabar por causa do poder intenso de Leica. Logo, eles chegam à saída de drenagem e Wang diz para Mumu escapar primeiro. Ela se recusa a deixá-lo para trás, pois detesta dever um favor tão grande a alguém, mas Wang garante que ele vai escapar sozinho. No entanto, Leica se liberta da prisão de gelo bem na hora e avança contra eles com o corpo todo transformado em aço. Ele grita que nenhum dos dois vai sair dali vivo, e Wang empurra Mumu pela beirada para garantir a fuga dela, e então se vira para encarar Leica, que vem em sua direção como um caminhão desgovernado. No entanto, Wang se mantém firme, confiante de que ainda tem uma chance de vencer. Logo, o nível de poder de Leica atinge os 600 e ele colide com a parede, destruindo o esgoto no processo. Por sorte, ele não conseguiu acertar Wang, e isso o irrita ainda mais do que ter desperdiçado sua técnica suprema com dois novatos. Ele declara furiosamente que da próxima vez que vir Wang ou Mumu, vai matá-los. Alheia a tudo isso, Mumu nada em direção à saída e torce para que Wang esteja seguro. Acontece que Wang pegou uma carona nas costas dela, grudando o cubo nela, enquanto ele se teleportava para dentro. Ele está exausto demais para sair do cubo ou fazer qualquer outra coisa agora, e acaba adormecendo, pensando que um descanso o ajudaria a se sentir um pouco melhor. E ele realmente melhora depois de um bom descanso, e alguns dias depois já está em forma para voltar à escola. Ele continua pensando nas coisas que aconteceram na festa e em como o mundo dos super-humanos é ainda mais perigoso do que ele esperava. No entanto, apesar de ter arriscado a própria vida, ele ainda não tem nenhuma pista sobre Yao ou Jin, e se pergunta o que pode fazer em seguida. A próxima coisa que ele sabe é que está numa sala de conferências com Mumu e seu guarda, que lhe entrega um cartão. Mumu pergunta por que ele está viajando na maionese, e Wang percebe que Mumu o arrastou da escola e o trouxe para cá, falando sobre sua carteira de identidade super-humana, e uma competição que será organizada. Aquela informação, combinada com sua mente já estressada, foi demais para ele processar, e ele meio que deu uma desligada por 1 minuto. Ele conta tudo isso para Mumu, que diz que ele pode levar o tempo que precisar para assimilar tudo, mas ela precisa que ele responda a pergunta dela sobre entrar para a ATK agora mesmo. Wang nem entende o que é AEC, e Mumu aperta um botão para lhe mostrar um centro de treinamento de alta tecnologia que o preparará para a competição super-humana. Ela diz a Wang que o escolheu para fazer parte da equipe dela, mas ele recusa imediatamente, dizendo que tem algo mais importante para fazer. Bem, Mumu já sabe que Wang quer encontrar a namorada dele, e ela diz que pode dar umas informações de graça se ele concordar em participar da competição ao lado dela. A informação de que Jin, o cara que levou Yao, foi o MVP da 43ª competição mundial super-humana, e isso é o suficiente para prender a atenção de Wang. Mumu diz que Jin é muito poderoso e bom em se esconder, então ninguém consegue encontrá-lo sozinho. No entanto, ela acredita que se eles se saírem bem na competição, podem conseguir algumas pistas sobre ele, e Wang decide se juntar à equipe dela para encontrar a sua garota. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao próximo vídeo na sua tela.